no dia de hoje nós refletimos sobre sola Escritura, ou seja, somente a Bíblia contém todas as coisas necessárias e úteis à nossa salvação, ao desenvolvimento da nossa fé e ao nosso sadio relacionamento com o Senhor, não havendo outra fonte de fé que concorra com ela. Nós te agradecemos, ó Pai, por crermos assim e por, ó Deus, termos sido levados pelo Senhor a acreditar que a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, é a verdade do Senhor revelada a nós. E que por ela e aquilo que nela se contém, nós podemos ser abençoados e conhecer plenamente a verdade do Senhor para nós. Por isso nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe agora, nesta breve meditação que faremos no texto que acabamos de ler. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos batizar uma criança que não sabe ler, não sabe escrever e que não vai entender nada do que está acontecendo com ela aqui. E aqui nós temos nesta noite, talvez, pessoas que vieram de outras comunhões cristãs, né? Outras igrejas evangélicas e estão se ambientando aqui na igreja presbiteriana e vão ver uma coisa muito estranha hoje. Batizar uma criancinha que não entende nada do que está acontecendo com ela. Essa igreja é muito esquisita, né? Talvez nós tenhamos aqui pessoas católicas também que falam, uai, eu pensava que igreja de crente não batizava criança, pelo que eu já vi uma vez, há 10 anos atrás, eu estava passando assim e vi um monte de gente na beira da represa, falei, uai, o que é isso? Não, é a igreja que está batizando o povo aí, para mim, que era só adulto que eles batizavam, lá na represa, né? Ou então numa piscina de uma casa. Tem umas igrejas que tem uma piscina aqui, ó, né? O púlpito tem um tampão, aí no dia de batismo tira aquela tampa, vira uma piscina e mergulha as pessoas ali. Nem mergulhar a igreja presbiteriana mergulha. Nós somos bastante, digamos assim, né, eu costumo dizer brincando, responsáveis com a natureza. E o pessoal está falando muito, aí, principalmente na seca, economize água, né? Então a gente usa bem pouquinho despejando água na cabeça da pessoa, seja adulto, seja criança, né? Então é uma ocasião muito oportuna para ninguém sair daqui com essas dúvidas, né? E achando que presenciou uma heresia. Algumas pessoas até nos acusam, igreja presbiteriana é católica disfarçada, batiza criança, né? Como se batizar criança fosse a única coisa que nos distinguisse, né, do catolicismo. Na verdade, nós temos uma lista enorme de diferenças, né, com relação ao catolicismo, e não é isso que nos torna uma igreja católica no sentido romano da palavra, né? E nós acabamos de ler um texto aqui, onde nos é relatado que algumas pessoas, né, no tempo em que Jesus estava no mundo, né, digamos assim, trouxeram crianças para Jesus abençoar, orar por elas. Mas aí alguns discípulos pensaram assim, não, Jesus não vai perder tempo com criança, né? E quis embaraçar os pais dessas crianças, ou as pessoas que estavam trazendo, dizendo, não, Jesus não vai perder tempo com criança, não. Deixa elas para lá. O negócio de Jesus é com gente grande. Criança não tem vez com Jesus, né? E pensando que Jesus não estava percebendo, eles foram tentando deixar as crianças para lá. Mas Jesus, onisciente, né, percebeu e disse, pessoal, para aí, traz as crianças aqui. Deixem que elas venham a mim, eu vou abençoá-las, vou orar por elas, eu tenho tempo para elas, tenho bênçãos para elas, e tenho planos para elas, e tenho ensino. Jesus não falou isso, né? Mas ele cumpriu isso daí. Deixou as crianças chegarem, tomou essas crianças no colo, abençoou, orou por elas, e ainda deu um baita de um ensino para nós, usando a presença das crianças ali. Ele diz para nós assim, deixem vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, ou seja, não cria dificuldade para eles. Por quê? Primeira revelação que Jesus faz aqui, dos tais é o reino de Deus. Primeira
mensagem que Jesus nos ensina. E, em segundo lugar, ele diz assim, vocês pensam, né? Ele não diz isso, mas é o que ele quis dizer. Vocês pensam que criança aprende com gente grande. Tá certo. As minhas meninas, as crianças todas, né, entram na escola e quem está lá ensinando? Uma professora adulta. Então, o normal é isso. Né? Na nossa casa, as crianças aprendem conosco, os pais adultos. Mas Jesus fala uma coisa aqui completamente diferente de tudo que a gente já ouviu sobre quem aprende com quem. Ele diz assim, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ou seja, os adultos têm que aprender com as crianças o jeito certo de entrar no reino de Deus. Então, as crianças não apenas são recebidas por Jesus, amadas por Jesus, abençoadas por Jesus. Jesus não apenas dá tempo a elas, se dedica a elas, abençoa elas, mas Jesus também diz, olha, os adultos têm que receber o reino de Deus igual uma criança. E como que uma criança recebe o reino de Deus? Primeira coisa, meus irmãos, criança não duvida. Criança tem fé. Se uma criança está num lugar muito alto e o pai chega para ela e fala, pode pular que o pai segura, ela pula. Ainda que se o pai for fraco e não aguentar segurar, mas a criança confia plenamente. Então, o que Jesus ensina é que as crianças possuem um tipo de fé que é exigido dos adultos. Fé simples, fé que não questiona, fé que não pergunta, não pede explicações para Deus. Deus falou, a criança acata e obedece. Os irmãos já perceberam como nós adultos somos dificilmente persuadidos por Deus? A gente quer arrumar uma desculpa para a nossa desobediência. Uma desculpa para não crer, uma desculpa para não aceitar os propósitos de Deus. Ah, mas eu não posso fazer isso porque eu tenho essa justificativa aqui. Eu não tenho tempo, eu tenho outros compromissos. Jesus contou inclusive a parábola de um homem que deu um banquete, convidou um monte de gente, chegou na hora, tudo preparado, o povo não chegava, ele mandou os empregados. Vão ver por que os convidados não vêm. Aí as pessoas começaram a dar desculpa. Ah, eu comprei um campo e tenho que ver esse campo. Desculpas para não aceitar o convite do Senhor a fazer parte da sua família, da sua festa. Outro disse, eu casei e agora eu vou para a lua de mel, então eu não posso ir mais lá. Né? Aí vai num outro, eu comprei uma junta de bois e agora eu tenho que ir lá experimentar os bois. Olha que desculpa esfarrapado. A pessoa comprou sem ver o boi. Ninguém faz isso, né? Primeiro vai lá, experimenta, vê se o boi é bom, aí depois compra. Então, para ver como que os adultos, muitas vezes, nós damos desculpa, mas criança não. Criança é sincera, criança é honesta, criança não questiona, elas têm uma fé simples. Por isso que Jesus diz, receba o reino de Deus sem questionar, acreditando e confiando em Deus, igual uma criança confia. Então, uma primeira razão pela qual Jesus recebe as crianças, as abençoa e diz que delas é o reino de Deus, daqui nós tiramos esse pressuposto. Vamos só voltar um pouquinho no tempo. O povo de Deus, meus irmãos, é constituído de gente grande e gente pequena, adultos e crianças também. Todos fazem parte do reino de Deus. Os mais velhos, nós que estamos aqui, e as crianças que estão lá embaixo também fazem parte do reino. Quando nós lemos o Antigo Testamento, e às vezes muitos cristãos não gostam muito do Antigo Testamento, ele tem algumas partes difíceis de entender, mas nós vemos Deus elegendo um povo, que é o povo de Israel. Esse é o meu povo. E Deus entendia e considerava que todo aquele povo de Israel, incluindo adultos e crianças, era o seu povo. E Deus instituiu um meio para que as crianças fossem recebidas no povo de Deus e fossem contados como membros do seu povo. E esse meio é um ato que Deus instituiu quando ele celebrou uma aliança com Abraão. E Deus prometeu ser o Deus de Abraão e cuidar de Abraão e de toda a sua descendência. Deus instituiu a circuncisão. O que era a circuncisão? É um ato que até hoje é praticado por muitos judeus e que consiste
em um pequeno corte feito no órgão sexual dos meninos aos 8 dias de vida. Então, todo judeu, ele levava ao 8º dia, inclusive Jesus também foi levado ao templo, para ser circuncidado, não é? E esse era, no corpo do menino, que durava para a vida toda, este sinal, a marca de que ele pertencia ao povo de Deus. Se alguém que não era judeu se convertia, depois de adulto, essa pessoa também era circuncidada para poder receber o sinal e fazer parte do povo de Deus. Então entenda que no Antigo Testamento, Deus não fazia diferença pela idade das pessoas. Para ser meu povo, tem que ser circuncidado. Ah, com que idade? 8 dias de vida. Desde pequenininho já faz parte do povo de Deus. E no Novo Testamento, a gente não tem tempo para estudar aqui exaustivamente, e isso levaria um tempo maior, tomaria o tempo dos irmãos e cansaria. Os adultos e as crianças, todo mundo cansa, não é? Mas o Novo Testamento nos ensina que, quando Cristo veio, o batismo entrou no lugar da circuncisão. Ou seja, se no Antigo Testamento alguém entrava para o povo de Deus pela circuncisão aos 8 dias de vida, no Novo Testamento não tem mais circuncisão. A igreja cristã não pratica mais isso. Mas praticamos o batismo, que substituiu a circuncisão. Então, se o batismo substituiu a circuncisão, que era feita com 8 dias de vida, com que idade o batismo deve ser aplicado a uma pessoa? Desde que possa trazer a criança para a igreja, não precisa nem ser com 8 dias, pode ser antes, pode ser depois, não tem uma idade limite também, mas o quanto antes os pais puderem apresentar os seus filhos ao batismo, devem apresentá-los, porque eles também devem fazer parte do povo de Deus. E o jeito que a igreja tem para introduzir uma pessoa no reino de Deus e na vida da igreja é o batismo. Ah, mas converti depois de velho. Batiza depois de velho. E eu batizei com 19 anos de idade. Outras pessoas se batizam com 50 anos, outros aos 90. Não importa, se converteu depois de adulto, será batizado, recebido, integrado à idade, depois de adulto. Aí dessa pessoa se exige que ela tenha fé, que ela creia em Cristo, que ela demonstre publicamente o seu compromisso com o Senhor. Mas no caso das crianças, eu sou crente, estou numa aliança com Deus. Deus tem uma aliança e uma promessa também para os meus filhos. É aquilo que o Luiz comentou aqui, que nós somos uma igreja dita, uma igreja aliancista. Ou seja, nós cremos numa teologia chamada Teologia da Aliança, que nos ensina que Deus tem uma aliança com um povo, com homens e mulheres, com adultos e também com os seus filhos. Tanto que quando o evangelho foi pregado em Jerusalém, Atos dos Apóstolos, e 3.000 pessoas se convertem, aquelas pessoas perguntam para os discípulos assim: o que faremos à vista de tudo isso que nós ouvimos? Qual que é a atitude certa a tomar? E aí os discípulos explicam para eles assim: convertei-vos, ou arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, os adultos, para os vossos filhos, e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, aí nós temos a fé dos discípulos, em que Deus é um Deus de aliança, que Ele tem um pacto, uma aliança salvadora com o seu povo, mas que também Deus inclui nesta aliança os seus filhos menores, pequenininhos, recém-nascidos inclusive. E aqui, para encurtar conversa, eu disse que nós não temos todo o tempo do mundo. Quando alguém vem para a igreja presbiteriana, deseja tornar-se membro dela, tem uma classe chamada de catecúmenos ou de novos membros. Aí na classe você pode perguntar, essa lição vai ser dada, por que batizamos crianças, É uma lição até bastante longa, e aí tem bastante tempo. Numa pregação não dá para a gente esgotar o assunto, Mas a gente dá umas pinceladas gerais. E aqui então Jesus vai dizer que
o, o reino de Deus é das crianças. Ora, a questão é a seguinte: o batismo de uma pessoa adulta, qual o significado dele? Que essa pessoa tem dentro de si o reino de Deus. Ela já se converteu, se arrependeu dos seus pecados, ela crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, não é isso? E ela agora, ao batizar, ela vai dar um testemunho público de que ela creu em Jesus e de que agora a sua vida pertence a Cristo Jesus. Ela tem um dono, Jesus é meu dono. Eu sirvo a Ele, eu pertenço a Ele. Então agora eu vou receber a marca em mim, que é o batismo, seja por mergulho. Nós acreditamos que esse batismo é válido, apenas a gente não pratica. Por razões também que quem desejar conhecer precisa fazer o curso adequado, né? Mas a igreja presbiteriana, embora pratique o batismo por aspersão, derramando água na cabeça, ela aceita como válido os outros. Então, se alguém vem, por exemplo, da igreja batista, pastor, eu fui batizado lá na represa, eu tenho que batizar de novo aqui para ser membro da igreja presbiteriana? Não. Igreja batista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhou, beleza. Assembleia de Deus, quadrangular, igrejas evangélicas, reconhecidamente evangélicas, bíblicas, a gente não repete o batismo, você só é transferido, ou a gente recebe você por jurisdição quando não tem uma carta de transferência. Mas não se repete o batismo, né? Nós entendemos que todas as formas são válidas, porque o efeito do batismo, o poder do batismo e a virtude do batismo não está na água. Então não importa se é muita água ou se é pouca água, a virtude está no poder do Espírito Santo que opera na vida da pessoa que está sendo batizada. Se ela não se converteu de verdade, pode usar toda a água do mundo, que ela vai mergulhar pecadora, levantar pecadora, mergulhar condenada, sair da água condenada do mesmo jeito. Porque só quem purifica os nossos pecados é o sangue de Cristo Jesus, e quem nos perdoa é o Senhor Deus. O batismo, ele é símbolo dessa purificação, mas ele em si não tem poder de operar algo espiritual em nós. Por isso que no curso de batismo eu falo muito para as pessoas: cuidado, você está pensando que você vai batizar no domingo, segunda-feira você vai estar andando com os pés nas nuvens, né? Nem sentindo o chão debaixo da sola do pé. E não vai pecar nunca mais, e o diabo não vai te tentar. Você vai pensar que você está numa bolha, mas segunda-feira o diabo vai vir com mais força, o mundo vai vir com mais fúria, e você agora que testemunhou que pertence a Deus, o diabo vai fazer de tudo para te roubar essa bênção. Então muitas pessoas vão muito bem, participam da igreja, são animadas, até o dia do batismo, batiza. Aí ela dá de cara com a realidade e percebe que não aconteceu nada de extraordinário com ela. Ela continua pecadora, em potencial, não é? Se ceder à tentação vai pecar, se for na onda do mundo vai se desviar. Então eu chamo isso de síndrome da profissão de fé e batismo, uma doença espiritual que ataca algumas pessoas. Tem várias, né, que vão muito bem, aquela expectativa: eu vou ser batizado, o dia vai chegar, eu vou descer naquela água, a hora que eu sair, eu nunca mais vou pecar. Primeira vez que ela pega, ela fala: meu batismo não era como eu pensava, eu continuo tão mal quanto eu era antes, meu coração continua enganoso, não é? Então, não existe isso e não é esse o propósito. Batismo, ele significa, você falou para as pessoas que agora você serve a Deus, testemunhou isso publicamente, prepare-se, se o diabo vinha contra você com escopeta, agora ele virá com metralhadora. Se o mundo lutava contra você de uma maneira mais branda, agora ele vai vir com toda a sua fúria para te demover do caminho de seguir a Jesus. Não é? Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, a Bíblia já nos adverte, serão perseguidos, né, com fúria, pelo diabo, pelo mundo, porque aquele que anda com Deus incomoda quem ainda está nas trevas do pecado, e vai atrair a sua fúria contra si. Então, a pessoa está aí, eu dizia, né, voltando ao raciocínio primeiro, a pessoa está com o seu batismo dizendo que ela está no reino de Deus, e que o reino de Deus pertence a elas. O batismo é um símbolo disso. Então a pergunta que eu faço para os irmãos é: o que é mais importante? Ser batizado ou estar no reino de Deus? Porque
Tem gente que é batizada, mas não está no reino, não converteu de verdade. Não é? Está se enganando a si mesmo. A resposta é óbvia. Pertencer ao reino de Deus é mais importante. Inclusive, quando não há possibilidade de ser batizado, a pessoa é salva mesmo sem o batismo. Haja vista o ladrão que se converteu na cruz. Não teve tempo para ser batizado, mas se arrependeu verdadeiramente, confessou o seu pecado, pediu perdão a Jesus e que Jesus se lembrasse dele quando Jesus estivesse no seu reino. E quais foram as palavras que ele ouviu de Jesus? Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, sem batismo. E tem gente que foi batizada, e tem gente que é batizada um monte de vezes. Batiza na católica, vem para a presbiteriana não aceita o batismo católico, batiza na presbiteriana 2 vezes. Aí vai para a igreja batista não aceita o do católico, não aceita o da presbiteriana, porque é por derramamento de água na cabeça, e isso para o batista não é batismo, então batiza de novo. Aí ele sai da igreja batista, vai para a igreja adventista não aceita o batismo de nenhuma que ele passou, aí 4ª vez ele batiza na adventista. Aí ele discorda lá dos ensinos da Ellen White, fala, não, mas sabe que o que está certo é testemunho de Jeová? Aí ele vai para testemunho de Jeová, que também não aceita o batismo de ninguém, pela 5ª vez ele é batizado, e às vezes porque não se arrependeu, só ficou de igreja em igreja, ele vai acabar morrendo e indo para o inferno com 5 batismos nas costas ou na cabeça. Não é? Enquanto o ladrão da cruz sem nenhum batismo, ele está no paraíso com Jesus. E aí então Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus é das crianças. Se as crianças já têm o reino de Deus que é maior do que batismo, por que elas não podem ter o batismo que é menor e é um símbolo de que a pessoa pertence ao reino de Deus? Jesus não falou, delas é o reino de Deus. Se elas já estão até no reino, por que não receber o sinal de que ela faz parte do reino? E qual é o sinal? O batismo. É por isso que a igreja presbiteriana batiza as criancinhas e por uma série de outros motivos que, pelo nosso tempo aqui, não dá para explicar tudo para os irmãos, mas tem outras razões. Mas só a igreja presbiteriana, toda a igreja que eu conheço, não batiza criança. É que você conhece poucas igrejas. Porque todas as igrejas que vieram, estamos comemorando esse mês, o mês da Reforma Protestante, as chamadas igrejas protestantes históricas, todas elas batizam criancinhas. As igrejas presbiterianas, as metodistas, as igrejas congregacionais, as igrejas anglicanas, as igrejas unidas, as igrejas luteranas, para citar apenas 6 das grandes denominações protestantes históricas. Então, se você conhecer todas essas igrejas aí e for lá num dia de batismo, você vai perceber que elas batizam tanto derramando água na cabeça, quanto também batizam as criancinhas. Apenas o grupo dos batistas, e dos batistas surgiram várias igrejas, inclusive as pentecostais, elas se recusam a batizar criancinhas. Agora, irmãos, nós também somos, pelo respeito à opinião de outros irmãos. Então, a opinião batista, a opinião pentecostal é de não batizar crianças, eles têm razões bíblicas, teológicas, históricas para isso? Eles têm. Eles não agem assim? Tudo bem, são nossos irmãos do mesmo jeito. Nós não temos problemas com isso, não é? E não vamos dizer, eles não são cristãos verdadeiros porque eles se recusam a batizar as suas criancinhas. Nós não dizemos isso. Eles têm as suas razões. Eles trazem as crianças e as apresentam na igreja. Tem uma cerimônia de apresentação. É o modo como eles entendem que deve ser feito. E nós respeitamos e tudo bem, não tem problema, não é? Agora, quando alguém de uma igreja assim quer ser membro da igreja presbiteriana, aí ele precisa entender por que nós fazemos as coisas da maneira como fazemos. Por que batizamos crianças? Por que batizamos derramando água na cabeça ao invés de mergulhando a pessoa na água? Não é? Por que não praticamos esta forma de batismo? Mas, como eu disse, agora não é o momento de nós fazermos isso, né? Nós apenas demos algumas pinceladas sobre o porquê nós batizamos as criancinhas. E entendemos que elas também devem receber este sinal.
elas fazem parte do reino de Deus. Deus tem um pacto, uma aliança com os adultos e com os nossos filhos também. O povo de Deus é composto de gente grande e também de gente miúda, gente pequena. Deus ama e salva desde o adulto até uma criança pequena. A Bíblia é cheia de versículos que falam: desde o ventre da minha mãe eu te conhecia e te amei. Jeremias fala: desde o ventre de minha mãe tu me chamaste. Não é? Ele estava sendo formado ali e já foi chamado. Quando Maria vai até sua prima Isabel para visitá-la, Maria grávida de Jesus, Isabel grávida de João Batista, as crianças têm um encontro ali. E João Batista remexeu no ventre da sua mãe, porque percebeu a presença de Jesus no ventre de Maria. A presença do seu primo. Então, a criancinha, o bebezinho João Batista, em formação, não tinha nem nascido ainda, ele já ficou feliz, porque na outra barriga estava Jesus no ventre de Maria. Então percebam que quando se pertence ao Senhor, existe algo de especial. E até mesmo as criancinhas, né, já diz a Bíblia que da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitaste perfeito louvor. Deus arranca para si o louvor dos pequeninos, que é um louvor, às vezes, muito mais sincero do que o de um adulto, né? É um louvor muito mais puro, porque a criança, embora pecadora, em pecado me concebeu minha mãe, né? Todos somos pecadores, não é que as criancinhas não tenham pecados não, irmãos. Não é isso que estamos dizendo. Nós já nascemos em pecado. Todos nós herdamos a culpa de Adão. E o pecado, o batismo, não vai tirar essa situação das crianças, mas vai incluí-las no pacto de Deus, no povo de Deus. E aí toda a igreja vai ter um momento aqui que a igreja assume esse compromisso de ajudar a Eleia, ajudar os pais a criar esta criança nos caminhos do Senhor, a educá-la de acordo com a palavra de Deus. O batismo não resolve o problema de adultos e nem de crianças. Porque às vezes alguém diz: mas batizar criança, elas não entendem. Uai, o adulto entende, batiza e desvia. Então o entendimento resolve o problema? As coisas de Deus são mais profundas do que isso, né? Não basta apenas batizar. Tem uma série de deveres espirituais que a gente precisa lançar mão deles, se nós quisermos ficar firmes com Deus. A pessoa batiza, mas não ora, não lê a Bíblia. Ela vai ficando fraca espiritualmente, pensando que o batismo vai fazer alguma coisa com ela, um raio vai vir e ela vai, de repente, né, sair outra pessoa depois do batismo. Mas não ora, não lê a Bíblia, não tem comunhão com Deus, vem à igreja uma vez por mês, vai desviar-se, vai afastar-se. Então, além do batismo é um item numa lista bem grande de deveres espirituais que os cristãos precisam praticar. Por isso que muita gente coloca um peso muito grande no batismo, espera muito do batismo, não acontece, ela desanima. Mas se ela continuasse em oração, se ela continuasse com as escrituras, se ela continuar firme na fé, ela vai ser útil aos propósitos de Deus, vai permanecer firme e o seu batismo será uma bênção. Que Deus nos abençoe grandemente, nos faça entender os mistérios de Deus e buscar cada dia mais entendimento e compreensão a respeito daquilo que o Senhor quer nos ensinar a cada dia. E que nós possamos olhar para as crianças e aprender com elas, porque em termos de reino de Deus, elas são nossos professores, são nossos mestres. E não sou eu que estou dizendo, Jesus disse: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Em outras palavras, vai atrás das crianças, aprende com elas, pega umas lições, deixa elas te ensinarem, observe como elas recebem o reino de Deus, como elas aceitam a palavra, como elas desejam Jesus, e pratica. Segue o exemplo.
Tem muita coisa que a gente precisa seguir o exemplo, até de formiga, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e você sabe. Já imaginou? A gente tem que aprender com formiga. Nosso coração às vezes é muito duro, né? E tem muitas lições importantes que nós aprendemos com formigas, com crianças, mas acima de tudo, com a palavra de Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai amado, nós em nome de Jesus mais uma vez te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, que está sempre presente e é abundante na nossa vida. Senhor, não nos tem deixado faltar nada do que nós necessitamos para a nossa vida física nesse mundo e também para a nossa vida espiritual. O Senhor tem nos concedido abundantemente suprimentos espirituais e feito chover chuvas de bênçãos sobre nós. De modo que se algum de nós, ó Deus, está em falta, não é porque tem faltado da tua parte a provisão necessária, mas é porque nós temos sido desobedientes, relapsos, ó Deus, nos nossos compromissos para com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos pessoas que de fato têm um compromisso firme e forte com o Senhor em tudo aquilo que a tua palavra exige de nós. Nós te pedimos isso e te agradecemos também, em nome de Jesus. Amém. E agora, dando sequência à nossa celebração, né? Nós teremos o momento do batismo da Maria Fernanda. Eu peço que ela seja trazida à frente. Nós temos algumas perguntas, né? Que deverão ser feitas. Que bênção, né, irmãos? Eu fico muito feliz quando uma criança é apresentada ao batismo, né? E recebe esse sinal. Pode chegar aqui pertinho. Nós leremos agora as instruções referentes ao batismo. Amados irmãos em Cristo, o sacramento do batismo é de ordenação divina, ou seja, foi Deus quem mandou fazer. Deus, o nosso Pai, que nos redimiu pelo sacrifício de Cristo, é também o Deus e Pai de nossos filhos. Embora eles não possam ainda compreender, como nós falamos mais cedo, né? E nem assumir por si mesmos os compromissos deste sacramento, a igreja assim o pratica, atenta à promessa de Deus, que estabeleceu sua aliança com todo o seu povo e sua descendência, ou seja, Deus tem uma aliança com os adultos e com seus filhos, crianças também. Nossos filhos pertencem juntamente conosco à família da igreja, por meio da nova aliança firmada em Cristo Jesus. O batismo é sinal e selo da remissão dos pecados e de nossa união com Cristo. Ao batizar os filhos menores dos fiéis, a igreja reafirma a verdade de que Deus estende sua graça às pessoas, mesmo antes de serem capazes de responder-lhe com fé. Visto que os irmãos desejam reivindicar esta bênção para o seu filho, a Maria Fernanda, sua filha, melhor dizendo, né? Devem agora assumir os compromissos implícitos neste sacramento que Deus requer de seu povo. E agora eu faço essas perguntas para os pais. Vocês creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Vocês prometem educar esta criança, Maria Fernanda, na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos princípios eternos do Evangelho? Vocês prometem dar a ela a educação o quanto puderem e fazer com que ela aprenda a ler as Escrituras Sagradas? Vocês prometem orar pela sua filha e com ela,
servir-lhe de exemplo de amor a Deus e para com o próximo, e também prometem conduzi-la à participação ativa e responsável da vida da igreja? Amém. Pai de amor, graças te damos pela igreja de teu amado Filho, pelo ministério da palavra e pelos sacramentos da tua graça. Jesus bendito, nós te louvamos pelas promessas da nova aliança, feitas aos nossos filhos e confirmadas por este sinal e selo singular do teu amor no batismo. Espírito de Deus, vem agora agir sobre todo o teu povo aqui reunido e sobre esta criança, Maria Fernanda, para que o batismo que celebramos não seja apenas símbolo, mas uma feliz realidade espiritual na vida dela, segundo a tua palavra, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E ela está feliz, ó, isso é muito bom. Vou chegar aqui perto. Maria Fernanda, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Fernanda, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja derramada sobre você e permaneça em seu coração para sempre. E por ela digamos todos, amém. E agora, meus irmãos, eu me dirijo à igreja. Esta criança, Maria Fernanda, acaba de ser recebida como membro da igreja de Jesus Cristo. E ela é recomendada ao amor e ao cuidado desta congregação. Disse-nos Jesus: quem receber em meu nome uma criança tal como esta, estará também me recebendo. Os irmãos e irmãs, membros aqui da congregação de Carmo do Rio Claro, se comprometem, pelo seu zelo e sua vivência, a encaminhar esta criança, a Maria Fernanda, na leitura das Escrituras e no conhecimento de Jesus Cristo. Sim? Os irmãos assumem um solene, difícil, mas abençoado e abençoador compromisso de ajudar uns aos outros a caminhar sempre na fé do Senhor Jesus. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Deus, nosso Pai, suplicamos-te que defenda e protejas esta criança que acaba de ser admitida em tua igreja pelo batismo. Escreve seu nome no livro da vida e confere-lhe todas as graças significadas neste sacramento. Faze com que, à semelhança de Cristo, ela cresça em graça diante de ti e das outras pessoas, e que o teu Espírito Santo renove e santifique dia a dia. Pedimos-te isto por Cristo Jesus, que nos salvou. Amém. Agora eu cumprimento toda a família, desejando que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Que Deus dê para vocês condições de criar essa linda criança nos caminhos do Senhor. A tarefa não é fácil, mas Deus é por vocês e haverá de ajudá-los. Amém? Podem voltar para os seus lugares. Nós vamos dar continuidade, estamos caminhando para o final do nosso culto de celebração. E celebraremos agora o Santo Sacramento da Ceia do Senhor, aonde nós estaremos participando do pão e do cálice e relembrando o sacrifício do Senhor Jesus a favor de nós. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue precioso e o seu corpo foi pregado na cruz. O vinho simboliza o sangue e o pão, o corpo de Jesus, que foi entregue pela nossa redenção. De modo, meus irmãos, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, o Senhor Jesus tomou também o cálice,
deu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, este é o cálice da nova aliança, o qual é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Santo e eterno Deus, Criador e preservador da vida, a Ti nós damos graças e elevamos, ó Deus, todo o nosso louvor e gratidão pela oferta de Jesus Cristo, que assim como o trigo que caindo na terra, se não morrer fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus produziu muito fruto de salvação. Que, ó Deus, nós possamos nesta noite participar dignamente desse sacramento, bebendo e comendo, ó Deus, bênçãos para nós. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes nos teus caminhos, seguindo a Jesus até o último dia da nossa vida, ou até aquele dia em que Ele retornar glorioso dos céus para nos buscar, a fim de nos levar para onde Ele está agora. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O sacramento da ceia do Senhor, dele participam todos os membros da igreja presbiteriana batizados, também os seus filhos menores batizados, e também pessoas que são de outras igrejas evangélicas e que a igreja da pessoa permite ela participar da ceia quando ela vai a outra igreja, não é? Então, aqueles que estão preparados e desejosos de participar da ceia nesta noite, nós pedimos que você se coloque de pé para facilitar a identificação na hora da distribuição dos elementos. Convido o presbítero Luiz Fernando que possa nos auxiliar fazendo a distribuição dos elementos. Tem cântico? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Ti entregar.
alegria e gratidão, irmãos, comamos do pão e bebamos do cálice. Vamos agora impetrar a bênção apostólica e com esse ato nós terminamos o nosso culto. Meus amados irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, a comunhão e as doces, ternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, adultos e crianças, espalhados por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém.